Boa noite, pessoal. Vamos aguardar algumas pessoas entrarem. Caroline Neves, boa noite, querida. Um abraço para você. Quanto tempo, né? Deus te abençoe, viu, Carol? Vou esperar alguns minutinhos que eu vou fazer uma live hoje muito importante e vou mandar para uns amigos aqui. E a live hoje é sobre o TSD. O que será que significa isso? Então me ajuda a chamar a galera aí, Carol, por favor, que você conhece, pra gente conversar sobre esse assunto. Eu vou mandar para alguns amigos aqui e conto com você também para mandar. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema tão importante, principalmente nesse momento, né? Que a gente tem atravessado, que é o momento da pandemia. Então a gente vai conversar sobre o TSD, o que significa isso, o porquê a gente deve fazer, né? E quais os benefícios. A gente vai conversar muito sobre isso hoje. Então eu já tô mandando aqui para vários amigos e conto com você também para mandar. Pronto, já enviei muitos. Espero que todos vejam. Porque aí a gente alcança uma quantidade boa de pessoas, né? Tamara, um abraço, Tamara, prima querida. Que bom que você entrou. Me ajuda a mandar aí pro pessoal, Tamara, que você conhece, que a gente vai conversar hoje sobre várias coisas muito importantes. Thalita Rondelli, um abraço, Thalita. Thalita Rondelli. Thalita que mora no Rio hoje. Um abraço, Túlio, meu padrinho de casamento. Então, galera, muito boa noite para vocês. Eu resolvi fazer essa live hoje com o intuito de explicar, né, o que significa TSD. Eu escrevi ali nos stories que hoje eu iria conversar sobre esse tema que é tão importante e tão necessário, né? Principalmente nesse momento de pandemia, um momento onde a gente tem atravessado, que tem abalado muitas pessoas, né? Emocionalmente, né? Espiritualmente, fisicamente, por causa do Covid, né? Então eu resolvi fazer essa live porque Deus tocou no meu coração. Eu fiquei alguns dias isolada, né, por causa dos sintomas que eu tive, mas graças a Deus não foi nada sério, né? Eu já fui liberada para a glória e honra do nome de Jesus e eu resolvi fazer essa live justamente para abençoar, né, a vida das pessoas, com o objetivo de falar sobre o TSD, que foi o que me sustentou nesse tempo, né, que eu fiquei de quarentena, onde eu fiquei 12 dias fechada e isolada, né, assim como manda o decreto. Então eu fui liberada hoje para a glória e honra do nome de Jesus, estou ótima, graças a Deus, né, o Senhor agiu na minha vida, mas nesses dias eu pude refletir muito sobre essa
sigla, né, que a gente vai conversar hoje sobre o TSD. O que significa isso, né? O TSD significa o tempo a sós com Deus. Boa noite, Lauana. Tudo bem, querida? Que bom que você entrou. Então, o tempo a sós com Deus é um tempo, né? A sigla mesmo fala, tempo a sós com Deus. Então, é um tempo entre você e Deus, né? Não é mais ninguém, é entre você e Ele. É aquele momento onde você dedica toda a sua atenção, né? Os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções ao coração de Deus, né? Boa noite, Carol, tudo bem, querida? Uma amiga do coração de Santana do Jacaré, um abraço para você, viu bem? Então, nesse tempo de pandemia, a gente nunca, né, necessitou tanto do tempo a sós com Deus quanto agora, né? Então, indiferente de religião, eu tô falando aqui de um relacionamento com Deus, né? De um relacionamento com o Pai, de um relacionamento onde você ouve o Senhor e Ele te ouve. É um diálogo, né? É uma conversa. Então, nesse tempo, eu pude buscar muito o Senhor e não tem coisa assim, não tem coisa melhor do que você ouvir a voz de Deus, do que você ver que o Senhor está ali, né? Que dificuldades, independente da gente ter uma vida de oração ou não, elas vão existir nas nossas vidas, porque o próprio Jesus falou sobre isso, né? Em João 16, no versículo 33, o Senhor foi bem claro quando ele falou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não nos deixou enganados, né? Jesus não deixou a gente desavisados, né? Ele falou que ia haver aflições, ele falou que haveria adversidades, mas ele também falou para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e se a gente permanecesse com ele, a gente também venceria o mundo, né? Então, venceria as adversidades. Mas ninguém gosta, né, de passar por desafios, por diversidades, por problemas. Mas nessas horas é aonde a gente realmente ouve o Senhor, é aonde a gente mais está quebrantado. Quando a gente passa por momentos difíceis, a gente fica mais quebrantado, a gente fica mais sensível, a gente fica mais com os ouvidos espirituais abertos para ouvir o Senhor, né? Então, esses dias onde eu pude me recolher, eu escolhi meditar no livro de Jó, né? Porque Deus, eu creio que o Espírito Santo me inclinou para esse livro, por ser um livro onde trata, né? De um homem mais rico da época do Oriente ali, onde ele tinha todas as coisas, mas ele perdeu tudo, né? Inclusive a saúde. Então o Senhor me dirigiu a meditar nesse livro e a ouvir o Senhor, né? Nesses tempos. E foi tremendo, sabe? Foi assim, foi maravilhoso, porque o meu TSD, o tempo a sós com Deus, ficou mais profundo, ficou mais eu fiquei mais sensível à voz do Senhor. E eu queria te encorajar, sabe, a separar esse tempo para Deus todos os dias. Nem que seja 5 minutos do seu dia, sabe? O dia tem 24 horas. Eu acredito que 5 minutos que você tirar, mas que seja fiel esses 5 minutos todos os dias, o seu dia vai ser diferente, né? A sua semana vai ser diferente, porque você escolheu ouvir o Senhor. Você escolheu depender do Senhor, né? Boa noite, Bianca. Paz do Senhor, querida. Um abraço. Então, eu quero conversar com vocês sobre isso, porque
São tempos difíceis, né? São tempos de dores, é um tempo onde a Bíblia fala que são dias maus, onde as adversidades ao nosso redor tenta nos atingir, tenta nos parar, tenta tirar, minar a nossa fé. E a gente precisa ter dependência do Senhor, né? A gente precisa ser dependente dele. Assim como uma criança não atravessa a rua sem dar a mão para o pai ou para algum responsável que esteja com ela, a gente precisa também não dar nenhum passo na vida da gente sem estar alinhado com o Senhor, sem estar no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então a gente precisa ouvir o Senhor, parar e ouvir o Senhor. E de que maneira a gente ouve Deus? Através da palavra, porque Ele é a palavra, né? Jesus é a palavra. Então a gente ouve o Senhor através da palavra, através de ministrações, através da oração. Tem várias formas onde o Senhor se revela a nós, né? Mas a principal é a palavra, porque Ele é a própria palavra. Então, a gente precisa ter esse momento de ler um versículo no dia e meditar naquele versículo, sabe? Tentar entender aquilo que Deus está querendo falar com você naquele versículo. Então, eu vou hoje falar com vocês sobre um TSD que eu fiz esses dias e Deus falou muito no meu coração, sabe? Deus falou de uma forma sobrenatural alguns pontos muito importantes que eu queria compartilhar com vocês. Porque tudo aquilo que a gente recebe da parte de Deus, a gente não pode guardar, né? Deus falou que através de nós ia fluir rios de águas vivas. E eu creio que esse rio de água viva que sai de nós são as experiências que a gente tem com o Senhor, né? São ensinamentos profundos que Deus dá pra gente. Boa noite, Regina, a paz do Senhor Jesus, querida. Que bom que você entrou. Então a gente precisa ter esse momento, né? E o TSD que eu vou compartilhar com vocês hoje se encontra no livro de Jó, no capítulo 6, né? Onde Jó se encontrava numa situação muito, muito difícil, aonde ele já tinha, né, perdido tudo que ele tinha, mas havia alguns amigos de Jó que foi visitar ele, né? Que foi ver o estado que ele se encontrava, que foi ver ali como Jó estava. Então eu vou pegar aqui a Bíblia para a gente ler, e eu vou ler só um pedaço e falar com vocês aquilo que Deus ministrou no meu coração para a gente conversar, né? Para a gente aprender coisas juntos, né? Então, eu quero que, se você puder, abre comigo, né? Em Jó capítulo 6. Jó, eu vou até escrever aqui. Jó 6. Jó 6. Então, em Jó 6, começa falando assim, ó. Então, Jó respondeu: se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que as areias do mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Surrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á em sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo?
aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora para minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tem negado as palavras do santo. Então aqui o Senhor falou muito no meu coração o que? Jó, apesar que a Bíblia, fala que ele foi um homem íntegro, que ele foi um homem fiel, com temor a Deus, um homem que agradava o coração de Deus, um homem que fazia tudo, servia ao Senhor de uma forma sobrenatural. Jó tinha uma vida de oração invejável. Ele orava, ele jejuava, ele orava pelos filhos, ele era uma pessoa grata, ele não tinha repreensão. A vida de Jó no cristianismo era invejável, era uma vida aonde tinha realmente a vida de Deus, Jó conhecia Deus, Jó não passava um dia sem conversar com Deus, sem orar pelos filhos, sem consagrar, a vida dele. Então, Jó era uma pessoa de se admirar. Boa noite, meu amor, entrou na live, glória a Deus. Então, Jó era uma pessoa de se admirar, mas um dia Satanás foi conversar com Deus sobre Jó. E Satanás falou para Deus: ele é assim porque ele tem tudo. Tira as coisas dele para você ver, inclusive a saúde, para você ver se ele continua te servindo dessa maneira, se ele continua sendo fiel a você dessa maneira, se ele continua te servindo do jeito que ele te serve. E Deus tinha muito orgulho de Jó, porque Deus falou para Satanás: olha o meu servo Jó, ele é íntegro, ele é uma pessoa íntegra, ele me serve, ele me adora. E Satanás falou com essa resposta para Deus: ah, é? Então toca nas coisas que ele tem. Toca na saúde dele para ver se ele vai continuar te servindo da mesma maneira. E ele tentou Deus, E aí Deus deu a permissão para Satanás tocar nas coisas de Jó, inclusive na sua saúde. Só pediu para que ele não tirasse a vida dele. Então, com isso, eu aprendi que o nosso adversário sabe da nossa vida com Deus. O nosso adversário sabe do nosso temor a Deus ou a falta dele. Então, ele sabe e ele nos observa a todo momento para ver até que ponto a gente vai continuar fiel a Deus. Até que ponto a gente vai continuar amando o Senhor, servindo ao Senhor. Só enquanto as coisas estão indo bem ou quando as coisas começam a dar errado, e até que ponto a gente aguenta firme com Deus. E nisso, Jó sabia que Deus era soberano na vida dele. Jó sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. Então, nesse capítulo 6, Jó começa a se queixar. Jó começa a falar das suas dores, das suas lamúrias. Jó começa a desejar a morte. Tamanho sofrimento, tamanha dor, que ele estava sentindo, tanto na alma, quanto no corpo, quanto no espírito. Jó estava numa situação deprimente, E Jó começa a fazer suas queixas. Então, eu quero até
estimular vocês a ter um caderninho de oração. Ó, eu tenho. Esse é o meu caderno de oração, o meu caderno do TSD, onde eu anoto tudo que Deus fala ao meu coração, tudo que eu falo com o coração de Deus, né? As promessas que o Senhor fala comigo, eu anoto o dia, né? A data, onde eu li, ó, tem tudo. A data, né? Escrito tudo, aonde eu li, o que Deus falou no meu coração. E é muito importante você ter esse hábito, por quê? Porque é um relacionamento com Deus. Então Deus é uma pessoa, né? Ele é nosso Pai, Ele nos ouve. Então quando você tem essa prática do caderno de oração, você está ali anotando o seu relacionamento com Deus, o seu diálogo com Deus, né? Isso é muito importante. Então, o que o Senhor falou no meu coração nesse capítulo 6 de Jó? Que Jó conhecia ele, né? Jó conhecia Deus e Deus também conhecia a conduta de Jó. Só que o que acontece? Deus também levantou alguns amigos para quê? Para ajudar Jó, para estarem indo visitar Jó. Se você ler no decorrer do livro, você vai perceber que os 3 amigos de Jó choraram com ele. Que os 3 amigos de Jó lamentaram a situação dele com ele. Então, Jó estava abrindo o coração ali para Deus e para eles. Então, o que eu aprendo com isso? O que o Senhor falou no meu coração? Que Ele, o próprio Deus, não criou a gente pra gente, até escrevi aqui, ó. Deus não nos fez pra gente suportar as dores sozinhos, pra gente suportar as lutas sozinhos, pra gente passar por situações difíceis sozinhos. Não. Deus levanta pessoas nessas horas na vida da gente como intercessores, né? Como pessoas que vão ali te visitar, que vão ali te dar uma palavra de conforto, que vão ali te dar uma palavra de incentivo, né? Deus levanta pessoas, às vezes virtualmente, às vezes amigos de infância, né? Então, assim, Deus levanta pessoas ali na sua vida para te ouvir, para te ajudar, para te aconselhar naquele momento de dor, naquele momento difícil que você está passando, né? Então, Jó sabia disso. Eu até escrevi aqui, ó, Deus não nos fez para suportarmos as dores sozinhos. É preciso compartilhar com alguém de nossa confiança e Jó sabia disso. Por isso que Jó sempre falava com Deus as dores dele e também com os seus amigos. Jó falava com seus amigos. Jó abria o coração para os seus amigos. Jó abria ali como que realmente ele estava se sentindo. Coisas boas e coisas ruins. Boa noite, Michele, a paz do Senhor. Boa noite, Fernando Barrios, direto do Paraguai. A paz do Senhor, meu irmão. Um abraço aí para os irmãos do Paraguai. Glória a Deus pela vida de vocês. Saudade do Paraguai quando eu fui lá, gente. Meu irmão Fernando, um abraço para você e toda a sua família, viu, querido? Então, Jó não tinha restrições de abrir o coração. Jó falava das suas dores, das suas queixas, que estava difícil, que ele estava sentindo vontade de morrer por tamanha dor, por tamanho sofrimento, por tamanha tribulação que ele estava passando, né? E queridos, quantas pessoas têm passado por momentos assim hoje, né? Com a situação que nós estamos, com a situação que tem afetado o mundo, Então, quantas vezes você pode mandar
uma mensagem para alguém que está numa situação que está enfrentando o Covid-19, que está enfrentando ali situações no hospital. Se você não pegou, se você não tem ninguém da sua família que foi afetado, você tem muito que agradecer ao Senhor. Você tem muito que conversar com Deus. Você pode também mandar uma mensagem para alguém que você sabe que está passando por lutas. Mensagens podem mudar o dia de alguém, pode tranquilizar a alma de alguém. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que está passando por dificuldades hoje, que está passando por momentos difíceis hoje. Boa noite, pastora Mara. Um abraço para você, querida. Um abraço, Michele, minha prima do coração. Beijo. Então, o que eu tenho aprendido com o Senhor? É um momento onde nós precisamos ser solidários, onde a gente precisa fazer o papel dos amigos de Jó. Se você tem uma pessoa hoje que você sabe que está passando por momentos difíceis, né, por tribulações, por perseguições, por adversidades na família, né? Quantas pessoas perderam o emprego? Quantas pessoas perderam entes queridos? Você pode mudar o dia dessa pessoa com uma mensagem, né? Com uma mensagem. Estou orando por você nesse momento. Nossa, gente, é um consolo para o coração daquela pessoa, para a alma daquela pessoa. É um abraço de Deus. Quando você recebe uma mensagem assim, que alguém está orando por você, que alguém está ali falando com Deus sobre você. Você se sente amado, protegido, acolhido. E as pessoas estão precisando muito disso hoje, né? De um abraço, mesmo que seja virtual, né? Porque a gente não pode hoje abraçar tanto. Mas uma mensagem sua para uma pessoa que está passando por dificuldade, você abraça ela virtualmente, né? Você abre o caminho ali para ter o acesso, para aquela pessoa ter o acesso a Deus. Por quê? Porque no momento que a pessoa está passando por dificuldade, por tribulação, a pessoa está com o coração quebrantado, né? A pessoa está mais sensível, ela está ali frágil. Então é um momento de você declarar a palavra de Deus na vida dela, de você liberar a palavra de Deus na vida dela. Palavras de esperança, palavras ali de edificação, que vai trazer a vida de Deus, né, ali. Então, até esses dias eu estava conversando com essa prima minha, Michele, que está aqui na live, que o quê? Às vezes a gente vai passando algumas situações na vida da gente e a gente não pede ajuda. E eu mesma não sabia, né, pedir ajuda. Eu não sabia falar assim aqui, ore por mim, né? Hoje eu não tô legal, hoje eu não tô num dia bom. Então, assim, a gente precisa, sabe por quê, queridos? É assim que a gente cresce. É assim que a gente cresce, que a gente avança, que a gente progride, porque Deus fez a gente uns para ajudar os outros, uns para crescerem com os outros. Boa noite, Dona Fiorine de Carvalho, minha amiga. Um abraço para a senhora, viu, querida? Saudade. Então, a gente precisa ter esses amigos realmente que nos ouve, né, que nos acolhe, que tem ali vida com Deus também, que são canais do rio de Deus na vida da gente. E a gente precisa, sabe por quê? Porque Deus não fez a gente para passar por tribulações sozinhos. As adversidades servem para a gente crescer, para a gente avançar, para a gente amadurecer. Mas a gente não precisa passar isso sozinho. Um abraço, Pamela, querida, um abraço para você e para o André, viu? Minha filhada do coração e prima. Um abraço, psicóloga Pamela. Então, o Senhor me ensinou isso esses dias. Mara, pede ajuda,
né? Mayra, fala, abre seu coração. Eu tenho colocado pessoas no seu caminho que podem te ajudar, que podem ser canais meus. Então eu aprendi muito com Deus esses dias, de realmente, claro que a gente não pode, né, sair contando a vida da gente para Deus e o mundo, não é isso. A questão é você orar a Deus e pedir para que Ele te mostre as pessoas certas, pessoas que têm vida com Ele, sabe? Pessoas que realmente são canais de Deus ali na sua vida, que são instrumentos do Senhor, que são exemplos. Eu tenho certeza que se você ainda não tem, Deus vai levantar na sua vida. Sabe, se você ainda não tem, o Senhor vai levantar pessoas assim, que oram por você, que liberam palavras de vida sobre a sua vida, né? Que libera ali palavras de edificação. E se você não tem, seja essa pessoa para alguém. Não é difícil hoje você encontrar uma pessoa que precisa de oração, que precisa de uma palavra amiga, que precisa de um incentivo. Não é difícil, né? A todo momento a gente encontra pessoas assim que precisam de palavras de edificação. Um abraço, Natália. Deus te abençoe. Um abraço, IBVB Santana do Jacaré, meu pastor amado, pastor André e pastora Regiane. E a Valentina, que saudade da Valentina. Um abraço para vocês. Saudade de todos vocês, né? Então, por isso que eu falo a importância da gente fazer o TSD hoje, a importância da gente buscar o Senhor hoje. Por quê? Porque você só libera aquilo que você tem, você só dá aquilo que você tem. Se você tá cheio de Deus, você vai liberar Deus na vida das pessoas. Se você não tá cheio de Deus, você vai liberar o quê? Aquilo que tá no seu coração. Porque a palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quantas vezes, né, nós encontramos pessoas durante o dia que não tá num dia legal, que não tá num dia bom, que às vezes libera ali uma palavra, né, que às vezes não foi tão educado com você, que às vezes você vê amargura ali na vida da pessoa. Libera o Deus que está na sua vida sobre a vida dessa pessoa. Porque uma coisa que eu aprendi com Deus também, fazendo o TSD, queridos, o tempo a sós com Deus. Ninguém é do jeito que é à toa. Às vezes não justifica, mas dá para você entender. Né? Ninguém é do jeito que é à toa. Se você começar a ouvir mais as pessoas, se você tiver ali olhos espirituais, né, o olhar do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, você vai perceber que aquela pessoa teve uma criação difícil, que aquela pessoa que é amargurada, que é difícil de conviver, teve traumas na vida dela que ela não superou ainda. Então, seria legal o quê? Você ser o canal de cura na vida dessas pessoas, você ser o canal de salvação, você abrir o caminho, né? Mostrar o caminho que é Jesus para a vida dessas pessoas. Então, nesse capítulo de Jó 6, que eu estava meditando, né? É importante a gente abrir, ter essas pessoas, ter esses amigos, né? Você orar. Então, às vezes, muitas pessoas falam comigo, né? Isso. Ah, Mayra, mas eu não tenho com quem me abrir. Eu não confio em ninguém. Ore a Deus. Pede o Senhor para que Ele levante esses amigos. Pede o Senhor para que Ele te mostre com quem realmente se abrir. Né? Pessoas que têm a vida com Deus, que podem liberar a vida de Deus sobre você. Pessoas que você se espelha, né? Que você tem ali como exemplo. Então eu oro para que, em nome de Jesus, você tenha essas pessoas e que você também seja essa pessoa na vida de alguém. Porque palavras são sementes. As palavras que você libera sobre a vida de alguém, você está plantando. Uma hora essas palavras vão
gerar os frutos. E os frutos vão vir, né? Seja através de uma amizade, seja através de uma bênção que você está precisando, seja através de recursos, não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus é Pai e Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Então eu sempre gosto de liberar muitas palavras de edificação na vida das pessoas, porque eu sei que eu estou plantando e uma hora isso vai voltar para mim, né? No momento certo, na hora de Deus, no tempo de Deus, da maneira de Deus, mas eu sei que vai voltar para mim. Então eu quero te encorajar hoje a buscar a face de Deus, a ter o Senhor como seu melhor amigo em primeiro lugar, sabe? E se você não tem essa pessoa que você pode abrir o seu coração, né? Que você pode ali dividir as suas lutas, as suas adversidades, seja essa pessoa para alguém. Porque você sendo essa pessoa para alguém, você está plantando. Deus é fiel para levantar uma pessoa assim também na sua vida. E você liberar a vida de Deus. Então se encha da presença do Senhor para que você libere a presença do Senhor na vida das pessoas. Como que a gente é cheio da presença dele? Orando, ouvindo louvores, lendo a Bíblia, ouvindo ministrações, mas principalmente conversando com Deus, você tendo um diálogo com Ele. O plano de Deus ainda não mudou. Deus deseja participar do nosso dia, né? Lá em Gênesis, o Senhor visitava Adão e Eva na virada do dia. Para quê? Para saber do dia deles, para ter um relacionamento com eles, para conversar com eles. O plano de Deus ainda não mudou, é o mesmo. Então eu quero te encorajar a contar o seu dia para Deus. Mas às vezes você pode falar assim, Mayra, mas ele sabe de tudo, ele vê tudo. Sim, ele sabe e ele vê tudo, mas Deus deseja se relacionar com você como um amigo. Sabe, você conversar com Deus como um amigo, isso é o TSD. O tempo a sós com Deus é você abrir o seu coração para Ele, conversando com Ele. Oração não é padronizada, oração é relacionamento, é você falar com Deus exatamente como você está. Deus, hoje eu senti raiva por causa daquela situação, me perdoe, mas eu oro para que o Senhor venha mudar essa situação, porque eu fiquei nervosa por causa daquela situação. Sabe, é você falar de verdade aquilo que está no seu coração e deixar o Espírito Santo entrar e deixar o Espírito Santo participar. Quando fica difícil, você falar para Deus que está difícil. Senhor, está difícil. Essa situação está complicada, eu não sei como mudar. Eu não sei como essa situação pode mudar, mas o Senhor pode mudar e eu confio que o Senhor vai mudar. Entende? É você ter um relacionamento vivo, sabe? E acalmar as suas emoções, para que você possa ouvir o Senhor, para que você possa realmente ter essa experiência maravilhosa de ouvir a voz dele, sabe? De você ler a Bíblia e ela ser real, ela ser viva na sua vida, sabe? Ela ser quase que palpável. De um versículo da Bíblia não ser só letras, mas ser uma realidade na sua vida, sabe? Eu oro para que, em nome de Jesus, essa live seja uma influência para que você faça o TSD, para que você realmente ali tenha esse momento com Deus. Eu tenho certeza que o Senhor está ansiando por isso, está desejando isso, conversar com você sobre todas as áreas da sua vida, né? A Bíblia fala que Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Então essa vida em abundância está nele, na presença dele. Nada se compara à presença do Pai. E a presença do Pai a gente se encontra com Ele na oração. Então eu quero convidar você agora
sabe, a buscar o Pai. Que depois dessa live você vá para o seu quarto e você abra o seu coração, sabe, você converse com o Senhor. Usa a sua imaginação e a sua fé, sabe, aonde você estiver, que você esteja no seu quarto, que você possa imaginar pela fé Jesus te olhando, Jesus te ouvindo, sabe? Tenha essa fé de que Jesus está aí onde você está e Ele está te olhando, esperando você falar com Ele, esperando você abrir o seu coração para Ele, que eu tenho certeza que Ele tem algo para te falar hoje. Todos os dias o Senhor tem algo a nos dizer. Todos os dias o Senhor tem algo a nos falar, porque Ele é uma fonte inesgotável. Então eu oro para que você possa ouvir essa fonte, para que você possa ter acesso a essa fonte. Nós temos, através da oração, através da leitura da palavra, através da vida com Deus. O TSD é um encontro que você tem com Jesus. Quem não deseja encontrar com Jesus? Quem não deseja encontrar com a face de Deus? Então, imagina esse TSD, o tempo a sós com Deus, como um encontro com Ele. Vai para o seu quarto e imagine você se encontrando com Ele. O que você ia falar? Né? O que você ia falar? Quais seriam as palavras que sairiam da sua boca? Senhor, hoje o dia foi tão difícil, Deus. Eu tive que fazer isso, que resolver aquilo. Senhor, me dá sabedoria e graça. A Bíblia fala que quando a gente pede sabedoria para Deus, Ele derrama de forma abundante. Então, eu quero te encorajar a essa noite, a partir de hoje. Se você ainda não tem a prática do tempo a sós com Deus, do TSD, que você comece a ter. Que você se encontre com Ele todos os dias. Sabe, que você pare tudo que você está fazendo e vá para o encontro com Ele. Jesus tem nos esperado todos os dias para falar ao nosso coração, para dar direções para as nossas vidas, né? Para dar alívio. Uma especialidade de Deus é que Ele troca o fardo com a gente. Você sabe o significado de fardo? Fardo é algo pesado. É algo que você não está aguentando suportar. É algo que está além das suas forças. Então a palavra de Deus fala, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que o Senhor deixou essa promessa? Porque Ele troca de fardo com a gente. O fardo de Deus é leve e suave. Se o seu está pesado, se encontre com Ele. Ele vai trocar de fardo com você. Ele vai dar para você o fardo dele, que é leve e suave. Então, o TSD é muito importante você ir para o encontro com Deus e usar a sua imaginação. Pela fé, você crê que Jesus está ali, te olhando, te observando, ouvindo você. Jesus é real. Jesus é muito real. A palavra também fala, né, que Ele deixou essa promessa lá em Mateus 28, no versículo 20. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não existe nenhum lugar onde Jesus não possa estar, né? Ele deixou essa promessa. Através do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é o Espírito que estava em Jesus quando Ele estava na terra. Então, você nunca está sozinho. O Espírito Santo sempre está com você. Ele sempre está com você. Então, é muito importante você, pela fé, crer de verdade
que Ele está te ouvindo, que Ele está te ouvindo, que Ele está ali presente, real, e que Ele vai falar no seu coração. O Senhor sonda os nossos corações, Ele observa os nossos corações para ver o tamanho da sua sede por Ele, para ver o tamanho da sua fome por Ele. Ele vai começar a se revelar a você de acordo com a sua sede e fome pela presença dEle. Qual o desejo do seu coração em se encontrar com Ele? Qual o anseio do seu coração em querer estar com Ele? Eu falo muito para os jovens, né, e para os adolescentes, que quando você vai para o momento de oração com esse pensamento, eu vou me encontrar com Jesus, o seu desejo de estar com Ele aumenta, né? O seu desejo de ir para a oração aumenta. Por quê? Quem não quer se encontrar com Ele? Todos nós queremos, né? Todos nós queremos. E a gente nunca sai da mesma forma. Você sempre sai mais forte, sempre sai mais leve, né? Sempre sai cheio da presença dEle. Então eu quero orar por você agora e te encorajar a ter esse hábito, né, de se encontrar com Jesus através do TSD, o tempo a sós com Deus. E amanhã eu vou fazer outra live, né, falando sobre o TSD, compartilhando com vocês também um pouco mais do meu TSD. Então, para finalizar, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive, a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, que marcou a minha vida, né? Assim, foi uma experiência tremenda, porque eu estava trabalhando numa loja de bijuterias e eu fazia faculdade e o meu celular tinha descarregado e eu estava sem relógio. Então eu precisava saber o horário que era, porque eu ia ter prova no primeiro horário, então eu tinha que fechar a lojinha e trabalhava só eu. Então eu não podia sair daquele lugar, eu não podia ter saído daquele lugar, porque eu não podia deixar a loja sozinha, né? E então eu orei, eu pedi a Deus, falei, Senhor, manda algum cliente aqui com relógio, né? Ou alguém que tenha acesso ao celular para que eu saiba a hora e a hora de ir para a faculdade, porque eu tenho horário para chegar, né? Para fazer a prova. Gente, eu acabei de orar, foi assim, instantâneo, sabe? E passou um menino correndo na rua, na hora, falando assim, nossa, já é 20 para 6, eu tô atrasado. Gente, foi assim, imediato, sabe? E eu sei que foi ele. Foi o Senhor me respondendo. Foi ali um sinal do Espírito Santo de que ele estava me ouvindo. Porque eu tinha acabado de orar. Gente, eu comecei a chorar assim, de ver o quanto ele é real. Sabe, o quanto ele é acessível, o quanto ele deseja falar com a gente, o tanto que ele deseja ter o nosso coração, né? O Senhor tem prazer em estar com a gente. O Senhor se inclina do trono, né? O Salmo 113 fala isso, que quando você fala com Deus, ele se inclina do trono para te ouvir. Gente, que importância que é essa que ele nos dá, que amor é esse, que faz com que ele se incline do trono para te ouvir. Então, quando você crê nessas verdades, ainda te dá um desejo maior de estar com ele, um desejo maior de ouvir o coração de Deus, sabe? Jesus é muito real, o Espírito Santo é muito real. Então eu quero orar por você agora, para que Deus te gere esse desejo, para que Deus te gere essa vontade de realmente estar com Ele, de realmente buscar a face dEle, de ser também
um amigo para alguém, que libere a vida de Deus, que libere palavras de edificação, palavras que vão mudar o dia daquela pessoa, né? Palavras que vão trazer esperança no coração de alguém. Então eu quero orar por você agora e espero que após essa live acabar, você se encontre com Jesus. Através da oração, você se encontre com Ele, você priorize o TSD na sua vida, sabe, o tempo a sós com Deus. Não deixa ele passar de liso, sabe? Não deixa o seu dia acabar sem se encontrar com Jesus. Que seja 5 minutos, mas que sejam todos os dias. Que você seja fiel a esses 5 minutos. Que você fale com Ele como foi o seu dia. O que você resolveu, o que foi difícil, o que você sentiu. Tudo. Que você se abra para Ele. Amém? Um abraço para vocês. E eu vou orar agora para que o Espírito Santo possa visitar vocês e aumentar a fé de vocês e que vocês tenham experiências profundas com Ele, porque o Espírito Santo é muito real. Grava isso que eu tô te falando. O Espírito Santo é muito real. Um abraço, Lu. Boa noite, querida. Deus te abençoe. Boa noite, Éder. Boa noite, Marcelo e Cristina. Boa noite para vocês. O Espírito Santo é real. Ele é real. Ele é uma pessoa. Ele se manifesta. Ele fala. Ele fala no silêncio. Ele fala no seu pensamento. Ele fala no seu coração. Ele fala através da palavra de Deus. Ele fala nos louvores. Então, a palavra de Deus fala no Salmo 150 que o Senhor se manifesta em meus louvores. Busca a Deus. Coloca um louvor que você gosta, né? Que você sente a presença de Deus, que você fica mais sensível. Coloque esse louvor, começa a falar com Ele. Começa a abrir o seu coração para Ele. Você vai ter experiências profundas com o Espírito Santo. Ele vai se revelar a você, porque é a vontade dEle. Ele tem esse desejo de se revelar a você, de falar coisas profundas no seu coração. Então, o meu desejo e a minha oração é para que depois que acabar essa live, você se encontre com Ele. Através do louvor, através da oração, através da leitura bíblica da palavra. E feche os seus olhos agora, onde você estiver. Põe a mão no seu coração e eu creio pela fé que o Espírito Santo vai te tocar, que o Espírito Santo vai falar no seu coração de uma forma sobrenatural, que você vai priorizar a se encontrar com Ele, que você vai priorizar a ouvir o coração de Deus a respeito da sua vida. Feche os seus olhos e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Deus, de orar por essas vidas, de compartilhar no coração deles, Pai amado, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Obrigado, Senhor, pelo TSD, pelo tempo a sós com o Senhor, porque nós temos acesso livre hoje à sua presença, Senhor. Eu oro por cada um que está nessa live, Senhor, eu oro para que o Teu Santo Espírito visite eles agora. Eu oro para que eles possam ter experiências profundas com o Senhor, que o Senhor possa ter a liberdade, Senhor, de se revelar a eles. Deus, que o Senhor venha tirar toda a culpa, Senhor, a Deus, toda a condenação. A palavra de Deus fala, Pai, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que o arrependimento, Senhor, ó Deus, faz com que o Senhor, Pai, apague os nossos pecados, apague as nossas transgressões. Eu oro para que o Senhor venha gerar arrependimento, Senhor, no coração de cada um. Eu oro para que o Senhor venha trazer um novo tempo sobre a vida deles agora.
Um tempo, Senhor, ó Deus, de relacionamento com o Senhor, de relacionamento com o Teu Santo Espírito, com a Sua presença, Senhor. Eu oro para que, no nome de Jesus, eles venham ter o Senhor como melhor amigo. Que o Senhor venha, Senhor, encher o coração de cada um agora de fé. Deus, que eles venham ter a convicção de que o Senhor está ali do lado deles, que o Senhor está observando, que o Senhor se importa, Pai, com cada problema deles, com cada adversidade, Deus. Eu oro para que, no nome de Jesus, o Senhor venha, Senhor, abençoar o Brasil, o Senhor venha abençoar, Senhor, o Paraguai, que se manifestou nessa live aqui. Deus, que o Senhor venha abençoar todas as nações do mundo, que o Senhor venha nos perdoar, Pai, por todo pecado, por tudo aquilo, Senhor, que feriu a sua santidade. Eu oro para que no nome de Jesus o Senhor possa curar as famílias agora. Deus, as pessoas que têm enfrentado enfermidades físicas, mentais, espirituais, emocionais, Senhor, que têm enfrentado essa pandemia, Senhor, eu libero a vida do Senhor agora. Eu declaro a vida do Senhor agora em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que o sangue de Jesus tem poder, que o Senhor, Pai, já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Senhor, alcança cada um agora com a sua cura, Deus. Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode mudar esse quadro, que o Senhor pode mudar essa situação, que o Senhor pode, Senhor, ó Deus, visitar cada um, Pai amado, que tem passado por adversidades, que o Senhor possa sustentar, que o Senhor possa, Senhor, trocar o fardo com essas pessoas, Pai, e que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, provar a manifestação do seu Santo Espírito, que eles venham ser fortalecidos, Pai, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua presença. Eu oro para que o Senhor venha gerar no coração deles o desejo deles se encontrarem com o Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu oro para que você se encontre com Ele, que você priorize estar com Ele, né? Que você priorize ouvir o coração de Deus todos os dias e que você tenha experiências com Ele, porque Ele é real, Ele fala, né? Ele muda situações. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Ele. Então, um abraço para vocês, que Deus abençoe vocês. Obrigado por terem participado. Amanhã eu estarei aqui no mesmo horário, às 21h57. Hoje eu atrasei um pouquinho, me perdoem, mas porque eu tive um compromisso antes. Mas amanhã eu vou estar aqui de novo fazendo essas lives, porque Deus tem tocado meu coração para que eu compartilhe, né, a importância do TSD, a importância de buscar a face do Senhor. Deus tem gerado essa vontade no meu coração de compartilhar com vocês as experiências que eu tenho tido com Ele e te influenciar a buscar a face dele. Esse é o objetivo de cada live que eu tô fazendo. Que você seja influenciado a buscar a face dele, a se encontrar com ele, a ouvir o coração dele a seu respeito. E Deus fala na palavra dele que ele tem planos de bem e planos de paz, né? A palavra dele fala lá em Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Deus tem o melhor para sua vida. Deus tem o melhor futuro reservado para você. Não deixe as circunstâncias abafar sua fé. Não deixe os problemas tentarem fazer com que você esqueça as promessas de Deus. Elas existem. As promessas de Deus não dependem das circunstâncias para elas se cumprirem. Elas dependem da sua fé, unicamente. Deus não se move pelas circunstâncias, Deus se move pela fé. Eu ouvi essa frase um dia e marcou muito a minha vida. Deus não responde orações, Deus responde fé. Aquilo que você acreditar é exatamente aquilo que Ele vai fazer. Então, alimenta a sua fé.
A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se a sua fé tem sido pouco, se você está com pouca fé, se alimente da palavra de Deus. Leia a Bíblia, sabe? Leia a Bíblia. A Bíblia vai alimentar a sua fé. Se você está com a sua fé abalada, leia a Bíblia. O Espírito Santo vai alimentar a sua fé através da Bíblia, através da palavra dele. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa se encontrar com Jesus todos os dias, através da oração, através da palavra do Senhor. E se vocês desejarem, né, fazer pedidos de oração, manda aqui no direct, né, para vocês terem essa liberdade. Eu vou estar orando. Deus tem colocado no meu coração um desejo muito grande de orar por vidas, né, orar pelas pessoas nesse tempo de crise, né, de pandemia. Então, se você tem pedido de oração, manda no direct aqui do Instagram, que eu vou estar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E amanhã eu vou estar aqui às 21h57 novamente nessa live, para a gente conversar mais a respeito do TSD, o Tempo a Sós com Deus. Amém? Então, um abraço para vocês, que Deus abençoe vocês. Convide mais pessoas para participar dessas lives, que eu creio que Deus vai alcançar muitas pessoas. Amém? Então, fique com Deus. Deus te abençoe. Claudiene, um abraço, querida. Quanto tempo! Uma querida lá de Santana do Jacaré. Claudiene tá grávida, né? De um bebezinho lindo. Eu vou estar orando, sim. Pode deixar que eu oro pela sua gravidez, pela sua casa, sua família. Mando um abraço também para todos da sua casa, viu? Para Bianca, para sua mãe, a sobrinha, para todo mundo. Um abraço para vocês, viu? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.